Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. Olá, boa tarde. Bem, o programa Rádio Comunidade desta terça-feira, hoje dia 25 do mês de outubro do ano de 2016, nós estamos direto aqui do Hospital e Maternidade Med Center, mais específico, eu estou no consultório do Dr. José Braz de Souza Júnior, ele que é de Patrocínio, natural aqui da terrinha, né? Formou-se lá em Uberaba, na terra do Zebu, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, e ele que é médico neurologista, vai bater um papo conosco, neurocirurgião. Aliás, é uma dúvida, né? Muita gente fala neurologista, neurocirurgião. Vou até perguntar isso para ele aqui, para que ele possa desmistificar isso para a gente, porque eu sei que é uma dúvida, inclusive, de pacientes, como é que funciona. Doutor, quero muito agradecê-lo por tirar esse tempinho, né, na agenda do senhor, que eu sei que é corrida. Até brincava com o senhor que antes de entrar aqui no Med Center, eu encontrava muitas pessoas aqui, né? Então, em síntese, a fila está grande, pessoas aguardando lá fora. Mas o senhor tirou esse tempinho para bater um papo conosco e falar sobre o acidente vascular cerebral, que é o AVC. Nós estamos, inclusive, na semana, né? Doutor, de antemão, boa tarde. É um prazer para nós estarmos aqui com o senhor. Muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Difusora, né? É um prazer e agradeço o convite e a oportunidade de falar com os ouvintes aí. Tá certo. Doutor, neurocirurgião, neurologista, qual que é o termo correto de tratamento para, no caso, a especialidade do senhor? Neurologista. Neurologia e neurocirurgia são, né, especialidades diferentes, né? A neurologia, ela vai tratar ali, né, do AVC, né, das cefaleias, né, de alguns problemas tipo a demência, o Parkinson, né, entre outros, a epilepsia, né. Então é um mundo, dessa especialidade, esses são os principais grupos de doenças, né, que assim a gente pode dizer. E a neurocirurgia vai lidar mais com patologias cirúrgicas, né, que envolve a área de especialidade deles, então, são de especialidades distintas. Isso é bom até só esclarecer, porque eu tenho certeza que muita gente já confunde, né? Chega aqui, não, eu vou no neurocirurgião, vou no neurologista e tal, é bom que desmistifica aí essa situação. Mas, doutor, Semana Mundial de Prevenção, de combate ao acidente vascular cerebral. Como é que a neurologia vê também essa situação que, lamentavelmente, tem atacado cada vez mais pessoas? Então, isso é um momento oportuno de estar falando um pouco mais sobre o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. É uma doença que afeta, né, milhões de pessoas no mundo inteiro, é uma doença global, eles falam que é até uma epidemia, né? E assim, é a segunda causa de mortalidade hoje, né, para as pessoas acima de 60 anos. E o AVC, né, é importante nesse momento da semana de combate ao AVC, né, no dia 29 de outubro é o dia mundial de combate ao AVC, porque assim, de cada, vamos supor assim, né, 100 pessoas que têm o AVC lá, cerca de 1/3 dessas pessoas morrem, entendeu? Então a mortalidade associada ao AVC é alta. Por que fazer essa campanha? Para chamar, né, sobre os alertas, para saber que o AVC tem tratamento, pode salvar vidas e esse tratamento pode diminuir sequela. Tá certo, doutor, e é bom a gente ressaltar que o Hospital Med Center está nessa ação, né, nessa campanha, juntamente com a Associação Médica de Patrocínio, cuja presidente, inclusive, esteve conosco aqui participando nesse mesmo espaço na última semana, quando celebrávamos o Dia do Profissional da Medicina, ou seja, o Dia do Médico, que é a doutora Marcela, né, ela que é a presidente atual da Associação Médica aqui em Patrocínio. Então ela até comentava conosco, olha, Antônio, que seria interessante a gente falar sobre o AVC e tal, e ela mesma já fez esse convite para que o senhor pudesse, nessa empreitada, levar informação aos nossos ouvintes. Uma pergunta que eu sei que muita gente, quando tem um AVC e que é diagnosticado, por exemplo, pelo senhor ou por um profissional, um neurologista, é: por que eu? Isso costuma geralmente a pessoa perguntar, doutor? Assim, o AVC, assim, é uma doença, vamos dizer assim, um pouco complexa, sabe? Porque tem várias causas, né? Mas o mais importante é saber reconhecer os sinais assim precoces de que pode estar tendo alguma coisa, né, do AVC, e procurar o atendimento rápido, que é isso que faz a diferença, viu? Mas o AVC em si, ele tem várias causas, assim, ele tem as principais causas, né? É a hipertensão, né? É o diabetes mellitus, né? O tabagismo, né? Obesidade, a dislipidemia, que é o problema de colesterol,
né? Um problema também frequente é o entupimento das carótidas, né? Então as estenoses carotídeas, que é o dos vasos que levam o sangue para a cabeça. E outro problema também muito frequente que causa AVC são problemas de cardiopatia, né? Então a pessoa que tem uma arritmia cardíaca, um problema ali valvar, né? Problema na válvula, e o sangue dele, às vezes tem um coágulo no coração, então dali que vem, né, os coágulos que vai parar lá na cabeça e vai causar o AVC. Agora, doutor, a pessoa que tem um ou mais desses sintomas que o senhor disse, ou seja, que tem alguma dessas doenças, ela já é predisposta a ter um AVC? E são doenças assim, né, que doenças, por exemplo, hipertensão, diabetes, né, a obesidade, principalmente a obesidade central, que é da barriguinha ali, né, já tem as medidas hoje, então para saber se tem a síndrome metabólica, né, o tabagismo, né, o problema de colesterol. Então, são grupos de doenças que aumentam o risco de doenças cardiovasculares, né, cardiovasculares e cerebrovasculares, que aí está o AVC. Então, se a pessoa tem essas doenças, tem que estar mais alerta para os sinais precoces, né, os sinais ali sutil que pode estar aparecendo, um AVC, para procurar rápido, né, o serviço médico, para que seja feito o tratamento. O tratamento salva a vida, né, diminui sequelas. Tá certo. Agora, doutor, o senhor falou sobre sinais. Existem sinais que dá para que a pessoa pressinta de que ela está caminhando ou vá ter um AVC? Sim, claro. Então a gente usa a palavra assim, SAMU, né? SAMU é um serviço, claro, de urgência assim, que está para ser implantado na cidade aí. A gente espera e torce para que isso aconteça o mais breve, né? Mas esse SAMU também a gente usa ele para lembrar as letrinhas dele para AVC. O S pede para a pessoa dar um sorriso. Se o sorriso estiver torto ali, né, não estiver muito igual, tá estranho. Então na face o S de sorriso. O A pede para a pessoa dar um abraço, né? Então para ele abrir os braços ali, um lado vai estar um pouco mais fraco, né? O M, né, pedir para a pessoa cantar uma música ou falar, né? Então geralmente, né, um desses três, né, ou às vezes associado, está presente em quase 90% dos casos. Então a questão da face, né, do sorriso, o abraço ali, perder a força no braço, por exemplo, e a questão da fala vai estar geralmente afetada. Então, SAMU. O U de quê? O U de tem que ir urgente para o hospital para receber o tratamento, porque tem um tempo, né, entre o início dos sintomas e a oportunidade de receber o tratamento na veia, que é feito só dentro de hospital. Então é um tempo curto, é uma janela estreita, que se passar desse tempo a gente não vai ter a oportunidade de realizar esse tratamento. Então é importante estar guardando esse SAMU, né? O SAMU de S de sorriso, o A de abraço, o M de música e o U de urgente para o hospital. Então quer dizer que se porventura a pessoa perceber que tem um dos lados, ou seja, um dos braços que está com menos força do que o outro, automaticamente já é um indício. Exatamente, tem que ir procurar o hospital para saber se pode se tratar de um AVC ou outra coisa, né? Mas são sinais, assim, geralmente que inicia de uma maneira súbita, né? De uma vez, né? É claro que esses são os principais sintomas, assim, lembrar do SAMU, né? O S de sorriso, o A de abraço, o M de música e o U de urgência para o hospital. Mas pode ser, eventualmente, uma visão dupla, pode ser uma perda visual, pode ser uma alteração de sensibilidade, né? Ficar um pouco adormecido um lado do corpo, né? Ficar uma tontura que aparece súbita, né? Então ficar ali desequilibrado, né? Não conseguir se ajeitar. Então isso são outros sinais também, né? Que são, vamos dizer assim, estranhos à pessoa, né? Não estava assim, de repente, de uma hora para outra, fiquei assim, está estranho. Então, urgente, vai urgente para o hospital, chama o neurologista para avaliar, para ver se você está tendo, né, um AVC. E como transportar essa pessoa? Suponhamos que seja uma pessoa que está lá na comunidade rural, por exemplo, e ela vai vir para um consultório do senhor, por exemplo. Como trazer essa pessoa a alguma orientação no veículo e tal, deitada ou não? Correto. Então, a gente torce, né, para que o SAMU, agora o serviço, né, de atendimento médico de urgência mesmo, né, seja implantado mais breve. A pessoa, diante desses sintomas, né, que a gente citou agora há pouco, então ligue para 192. 192 é o do SAMU. Na ausência do SAMU, 193 dos bombeiros. Então o bombeiro vai fazer lá
né, a acomodação adequada para que seja levado para uma unidade de emergência que tenha neurologista, tá certo? Aí o atendimento vai ser, né, todo direcionado para que seja feitas as medidas, né, apropriadas o mais rápido, o mais breve possível, e essa pessoa é feito o segmento para que, né, comparar os resultados ali, né, e avaliar a resposta ao tratamento. Sem querer apertar, mas simplesmente desmistificando para as pessoas, se porventura ela não tiver o SAMU e muito menos um alcance dos bombeiros, o que fazer, doutor? O AVC, assim, né, na suspeita de um desses sintomas que a gente falou aí, né, do sorriso, do abraço, da música, enfim, né, pode ser transportado, né, de uma maneira assim que não é igual um trauma, né, um acidente, né, não precisa ter aquela imobilização. Se tiver uma pessoa que tem um carro, um vizinho que tem um carro lá, vem sentado, bota no banco de trás lá, né, de preferência, assim, a gente pede para que a cabeça não esteja tão elevada, deixe a cabeça o mais no plano possível, né, e essa já é uma ajuda que facilita, né, essa chegada do sangue na cabeça ali até que seja feita a avaliação, tá certo? Idades. Possui alguma influência sobre a incidência do acidente vascular cerebral? Olha, o AVC ele pode acontecer em qualquer idade, viu? Inclusive, né, dentro da barriga, né, na fase da gravidez ali, é a principal causa às vezes, que a criança nasce com algum problema, vai ver, ela teve uma isquemia, teve um AVC, né, na fase de perinatal. Agora, o AVC em jovem, ele é mais raro. Isso levanta a gente a pensar em causas mais raras também de AVC. O AVC, então, ele é mais comum a partir dos 55 anos de idade, tá certo? Então, a partir dos 55 anos de idade, um pouco mais comum em homens, um pouco mais comum, né, na raça negra, né? Mas, de maneira geral, assim, ele pode dar em qualquer idade, mas a gente pede para ficar atento, principalmente, né, após os 55 anos de idade, com esses sintomas, que é a fase mais comum. Pressão alta pode também causar AVC? Pode. Geralmente, quando a pessoa teve o AVC, chegou para a gente constatou, fez a tomografia lá, viu que é um AVC mesmo, a pressão geralmente está alta. A pressão aumenta o risco em 2 vezes, né? Então, a pressão ela está presente praticamente em quase todos os casos, né? Mesmo na pessoa que tem arritmia ali, às vezes a pressão também já é uma pressão alta, e a pressão alta ela está envolvida, né, com as placas de colesterol lá, né, que pode causar os entupimentos das carótidas, ela pode estar também associada com pequenos AVCs, que são déficits pequenos, que a pessoa às vezes acorda ou aparece aquilo, ela não dá muita importância porque foi um déficit pequeno, mas pode ser já atribuída à pressão alta, não controlada, né, e ela vai causando pequenas injúrias, pequenas, né, lesõezinhas assim no cérebro. Nós falamos de causas e tal, a gente pode ter algo como prevenção a AVC? Isso é muito importante. Então, diante desses fatores de risco, né, então a gente tem como fazer um tratamento que chama prevenção primária. Antes de ter um AVC, se a pessoa tem um risco aumentado, né, ou seja, tem alguma dessas doenças que aumenta o risco de AVC, a gente já pode estar iniciando uma medicação específica, né, que vai ajudar a prevenir o AVC. Outra situação também é quando a pessoa tem, né, uma ameaça, né, de um AVC, né, ou aquela isquemia transitória, né? Foi lá, apareceu o déficit, ficou em observação no hospital lá, de repente melhorou, um médico lá que liberou a pessoa assim, e não fez às vezes a medicação apropriada, porque nisso daí às vezes é um alerta para um AVC mais grave, que pode deixar ele depois acamado, né, sequelado. Então, nesse momento, tem como a gente também fazer a prevenção secundária. Então, ele foi uma ameaça apenas, né, aquele AVC pequeno. Então, a gente, nesse momento, também inicia medicações específicas e uma investigação bem aprofundada para essa pessoa prevenir, né, um AVC grande, um AVC que vai deixar uma sequela importante. Tá certo. A atividade física é interessante, então, doutor, para a prevenção do AVC? E isso, além das medicações, mudanças no estilo de vida, né? Então, uma pessoa que está sedentária ali, né? Então vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma natação, se for possível, né? Vamos entrar numa academia. Então o estilo de vida é muito importante. A alimentação também, né? Procurar uma alimentação com menos gordura, com menos fritura, né? Então você diminui o perfil de colesterol, ajuda a diminuir o peso, né? Então são condições de controlar direitinho o diabetes, controlar direitinho a hipertensão, né? Então são as maneiras que a gente vai ter aí, vai ter como fazer, né? Tá orientando para a gente mesmo, que todo mundo está exposto a esse AVC. É uma coisa que está muito comum na população.
e a gente vai ter como evitar se a gente cuidar desses fatores de risco. Ora, doutor, é normal a gente ouvir pessoas que passaram por um AVC dizer que estão se sentindo cansadas. Isso é normal ou é algo que de repente a pessoa deveria cuidar mesmo? Isso, a pessoa que teve o AVC, é fundamental ela estar, né, passando com a equipe assim, multidisciplinar, fazer a reabilitação. Isso aí ajuda também, né, na melhoria da qualidade de vida. Então, fazer a fisioterapia, o acompanhamento com a fonoaudiologia, terapeuta ocupacional e acompanhamento nutricional, né? E além do acompanhamento médico. Então, o tratamento de uma pessoa que teve AVC precisa desse acompanhamento multidisciplinar. É fundamental para a melhoria da qualidade de vida. Mas a gente nota, né, que o AVC, como eu disse inicialmente, quando ele não é tratado, né, quando perde a oportunidade de tratar no início, né, dos sintomas, então tem uma mortalidade ainda alta, então o tratamento salva vidas, né, e diminui sequela, né? Essas sequelas aí, né, às vezes incapacitam o paciente de uma tal maneira que é muito comum a gente observar, junto com o paciente que teve AVC, o transtorno depressivo. Então, depressão, né, acontece em torno de 50% dos pacientes. Então, esse é um lado que o médico que está acompanhando ali fica atento, né, aplica os questionários, né, para estar também tratando e estar ajudando a motivação do paciente na recuperação, na reabilitação. Eu estou falando em reabilitação, dá para se prever um tempo para que a pessoa possa levar para se recuperar totalmente de um AVC? Olha, isso é muito relativo, viu? Depende da gravidade da sequela, né? Então tem AVCs que deixam uma sequela mais leve, que o indivíduo vai ficar independente, tem sequelas mais graves, né, que ele vai ficar ali andando com a muleta, tem sequelas muito graves que o paciente chega a ficar na cadeira de roda, às vezes até acamado. Né? E outro fator que ajuda na reabilitação também é a idade, né? A gente sabe que AVC que dá em paciente mais jovem, o paciente tem, né, vamos dizer assim, mais força para estar ali reabilitando, né? Claro que o idoso também, vamos falar assim, então, se acontecer no idoso também, a circulação cerebral do idoso já é mais favorável a ele a não ter um AVC grave, porque a longo tempo, né, a pessoa vai desenvolvendo também outras ramificações assim, dos vasinhos que permite que ele não tenha um AVC tão grave, né? Então, para contrabalancear o idoso, se a reabilitação dele às vezes for levar um tempo maior, por contrapartida, geralmente o idoso pode ter um AVC menor que comparado com a pessoa mais jovem. Caminhando já aqui para o nosso encerrar, eu sei que teríamos outros questionamentos, muita gente está nos acompanhando agora, queria fazer um questionamento, como nós estamos direto aqui no consultório, não temos acesso para que as pessoas possam mandar as suas perguntas. Vamos ter oportunidade para isso num futuro bem próximo. Agora, meu último questionamento é com relação à hereditariedade. Eu escuto muita gente falar que, não, AVC é hereditário, porque meu pai teve, meu avô teve, então automaticamente eu vou ter. Existe algum fator hereditário no quesito acidente vascular cerebral? Isso é importante. Assim, os casos familiares favorecem muito mais assim, né, esses fatores de riscos que são mais comuns, tipo a hipertensão, diabetes, né? E a questão de hábitos. Às vezes a pessoa começa a fumar, o pai também fumava lá, né? Então fuma que está em casa ali. Esses são os fatores de risco mais comuns, né? Agora, assim, o AVC, né, como a gente falou no início da matéria aqui, ele é, vamos dizer assim, de causas complexas, né? São várias causas, né? Realmente, se a gente for ver a fundo assim, e pesquisar, principalmente nas pessoas jovens, né, mais jovens que têm AVC, a gente tem que pesquisar a causa genética. Já tem realmente genes, né, descritos aí que causam AVC. Aumenta o risco de dar AVC e também tem que pesquisar isso para poder receber o tratamento adequado, né? Mas para a população, assim, como de maneira geral, é importante estar evitando, né, interromper o tabagismo, sair do sedentarismo, fazer uma atividade física, cuidar direitinho da pressão alta, do diabetes, né, que assim já vai estar podendo evitar o AVC. Tá certo, doutor, eu quero muito agradecer por ter tirado um tempinho aí na sua corrida agenda para passar essas informações de forma em massa, né, para a comunidade de Patrocínio e região que nesse momento nos acompanha. Muito obrigado, é a primeira, tenho certeza, das muitas vezes que nós vamos buscar o senhor para levar informação para a nossa comunidade, que eu tenho certeza que anseia em muito, em especial na área do senhor. Muito obrigado e, como se diz, sucesso para o senhor aí, agora nessa empreitada aqui na cidade de Patrocínio, que é a sua terra natal. Muito obrigado a oportunidade, né? Mais uma vez aí, a gente está aqui na cidade de Patrocínio agora
E estamos à disposição aí para qualquer outro momento falar sobre mais assuntos ou continuar falando para tirar dúvidas dos ouvintes também. Muito obrigado. Doutor, quem porventura quiser agendar uma consulta, conversar com o senhor, pode ligar aqui no MedCenter e se pode falar com quem? Minha secretária é Eliana, é 3839-5626. 3839-5626. Estamos aqui no Hospital MedCenter, consultório aqui. Bacana, doutor. Boa semana. Muito obrigado. Boa semana para todos aí também. Valeu. Bom, programa Rádio Comunidade desta terça-feira, direto aqui do Hospital e Maternidade MedCenter, no consultório do Dr. José Braz, ele que é médico neurologista, participando conosco, né, e levando as informações com relação a essa campanha que começou lá na segunda-feira, portanto ontem, dia 24, aqui no Brasil, e segue até o dia 29, data em que todo mundo, né, celebra o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral. Campanha essa que o MedCenter, juntamente com a Associação Médica de Patrocínio, estão abraçando aqui na comunidade patrocinense. Bom, um abraço a todos. O programa de hoje termina aqui. Vem aí o Jornal da Itatiaia. Até amanhã, 12:07, de volta com mais uma edição do Rádio Comunidade. Até